Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória ao Deus Espírito Santo, a Jesus Cristo, o nosso Deus vivo, nosso Deus vivo. A você que assiste, a você que já acompanha a esse vídeo, essa transmissão, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a todos da sua casa. Muita luz para você e muita luz para os da sua casa. E a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e com todos da sua casa. Quero pedir a você que já pegue uma garrafa com água, ou se não, pegue o azeite, tá bom? Pega um azeite, pega também a chave de casa, a chave do carro, pega aí peças de roupa, tá bom? Pega peças de roupa. Olá, Sheila Valentina. Sheila, seja bem-vinda, Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Já prepara a garrafa com água, já prepara o óleo, já prepara o azeite, tá bom? Já deixa tudo separado aí para nós podermos consagrar ao Senhor em nome de Jesus, tá bom? A você que me acompanha pelo Facebook, você que quer acompanhar as transmissões que eu faço, você que quer me seguir, é só você clicar aí em seguir e também clicar no sininho, tá bom? Para você receber as notificações de quando eu entrar ao vivo. E você que está pelo pelo YouTube, né? Pelo canal Denison Souza, você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações de quando eu postar novos vídeos pelo canal. Glória a Deus. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Você que está assistindo, peço a você que já compartilhe com seus amigos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos. Compartilhe o maior número possível de pessoas. Abençoe vidas e receba do Senhor Jesus a recompensa de profeta. Glória a Deus. Beber um pouquinho d'água. Peço a você que já deixa aí separado aí todos os teus pertences. Deixo já aqui abrir a palavra. Glória a Deus. Nós estamos no propósito de oração da Semana do Mais Valente. E esse propósito, eu vou estar procurando realizá-lo. Vou estar fazendo esse propósito toda a última semana do mês, de cada mês, ou então para o início do mês, né? Entre o final de um mês para o início de um mês. Então nós estamos nesse propósito de 7 dias de oração forte, em santo jejum, para causas impossíveis, para que nós possamos, sermos mais do que vencedores. Deixa eu deixar aqui já a palavra já aberta. Logo em seguida eu vou estar ministrando a palavra. E no finalzinho da ministração da palavra eu vou estar intercedendo e orando pela vida de todos, tá bom? Eu vou ministrar a palavra primeiro para depois vir com a oração. Glória a Deus. Você que está assistindo, se mantenha na live. Vou colocar aqui um louvor. Glória a Deus. E após esse louvor, eu vou estar ministrando aqui a palavra, a poderosa palavra de Deus ao coração de todos. E após a palavra, nós vamos vir com vamos vir com a intercessão, tá bom? Vamos vir com a intercessão e vou colocar também testemunho, tá bom? Testemunho de fé. Temos um testemunho para compartilhar, tá bom? Fresquinho, chegou quase agora. Chegou agora de tarde. De tarde. Você vai ouvir o testemunho. Deixa eu colocar aqui o louvor. Em seguida a gente vem com o testemunho. Vou vir com o testemunho, depois vem com a palavra. Depois com a palavra a gente ora, tá bom? A gente entra em concordância para orar. Glória a Deus. Vamos de louvor. Intercessão.
intercessão no Espírito. Intercessão no Espírito de Deus. Intercessores se levantem. Ensina-me, Senhor. Ensina-me, Senhor, a achar teu coração Nos momentos que eu me encontro em adoração a ti. Ensina-me a orar Ensina-me a orar segundo o teu coração. segundo o teu coração, por aqueles cuja esperança É a minha oração e a minha perseverança. Me colocar na brecha, no dia da noite, a qualquer hora e lugar. Coração ardendo por aquilo que tu queres, por aqueles a quem amas, por quem sofreste tanto. O prazer é te fazer sorrir, Senhor. Meu sorriso se desfaz no teu. O prazer é te fazer sorrir, Senhor. Meu sorriso se desfaz no teu. Eu me encontro na minha sala contigo. pelas madrugadas passarei claro Por amar tua presença, eu me encontro na minha sala contigo. pelas madrugadas passarei claro Por amar quem tu amas, eu me encontro na minha sala contigo. pelas madrugadas Passarei claro por amar tua presença, Senhor. Intercessores se levantem. Espírito de Deus, Espírito Santo, sopra, Dos quatro cantos desta sala, sopra, desta igreja, desse encontro, sopra, sopra, Espírito de Deus, sopra sobre nós. Espírito Santo que sopra dos quatro cantos, sopra sobre nós. Vamos de testemunho, glória a Deus. Vamos nesse Agradece aí o vamos de pastor, tá? testemunho, Todos que tá? oraram. Testemunho O de bebê já fé. tá melhor, tá? Não precisa fazer a cirurgia, não. Rapaz. Pastor, amém, pastor. Rapaz, Ana. Fez uma promessa. Vamos aqui de testemunho. Testemunho de fé, tá? Rapaz, Ana, tudo bem? Ana, agradece aí o pastor, tá? E todos que oraram. O bebê já tá melhor, tá? Não precisa fazer a cirurgia, não. O médico fez um procedimento Não lá precisou fazer a cirurgia, não. e pelo que eu escutei da mãe dele, vai ou sair ou já vai sair nas fezes, tá bom? Eu tô aqui na igreja, tá tendo uma brincadeira aqui. Glória a Tá Deus. bom? Deus abençoe. Obrigado. Fez uma promessa, dizendo, Rapaz, Amém, pastor, amém. O médico não está conseguindo, mas o médico dos médicos vai conseguir. Engoliu ontem. Pela graça, criança não é fácil também. Nós vamos passar para ela. Amém, pastor. Pastor, eu fui perguntar o nome, é um menino, só que a pessoa não atendeu na hora, né? rapaz, Ana, tudo bem?
Então, Ana, aqui agradece foi aí um o pastor, testemunho. tá? Deixa eu Todos que dar uma oraram. pausa aqui, peraí. Bebê já Isso aqui foi um testemunho que eu recebi recentemente. Aliás, foi hoje, né? Do menino que estava com parafuso no estômago, se eu não me engano. E o médico estava tendo muita dificuldade para poder tirar o parafuso. E aí os médicos estavam para fazer a operação, iria operar. Aí a moça me pediu, né? Pediu oração e, é claro, não pediu oração somente a mim, né? Pediu oração também a outras pessoas, né? E aí eu fui orar e eu determinei, né? Eu determinei que o Espírito de Deus tomasse as mãos do médico, que tudo viesse correr bem, e tudo correu bem, né? Não precisou operar. O parafuso que estava no estômago do rapaz, né, do menino, não precisou fazer a operação. No caso, o procedimento foi o seguinte: o parafuso saiu pelas fezes, né? Saiu pelas fezes. Mas eles estavam com muita dificuldade para poder tirar o parafuso. E aí eles pensaram em operar, mas aí acabaram que não operaram e o parafuso saiu pelo estômago, né? Tudo isso para a honra e glória do Senhor, né? Isso ocorreu, né? Toda a situação terminou bem para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Eu ia até botar aqui o áudio aqui, mas não achei não achei aqui o áudio eu intercedendo, mas isso pouco importa, né? Importante que o menino está bem, né? Criança é fogo, né? Criança acaba fazendo essas coisas mesmo, engolindo parafuso, né? É coisa que bota no ouvido, bota no nariz, né? Enfim, mas para honra e glória do Senhor, o menino está bem, né? Eu quero botar aqui um outro testemunho aqui, testemunho também recente. Deixa eu colocar aqui o testemunho aqui. Peraí que eu já... Tudo bem, graças a Deus. Eu sou Francisca Nájila de Morrinho, Ceará. Eu gostaria de dar um pequeno testemunho. Aqui em casa eu resolvi fazer um alpendre, como eu sonhava, né? E o alpendre foi levantado e foi madeirado. E quando foi para cobrir, aconteceu um pequeno acidente. Dois filhos meus estavam embaixo do teto que ia ser cobrido, meu esposo em cima e o predeiro. Quando meu esposo mandou um filho meu encher uma garrafa de água, saiu debaixo do teto, e o outro saiu simplesmente, o teto desaba com meu esposo em cima e o predeiro. E nada aconteceu, para a glória de Deus. Para mim foi um livramento e um milagre. Boa tarde, graça e paz a todos, ao pastor Denison também. Estou aqui para poder falar um testemunho a respeito de um fato ocorrido com minha filha. Ela desapareceu, fugiu de casa e eu não consegui ajuda com a polícia nem nada. Depois ela me ligou, consegui contato com ela, mas não falava onde que estava. Com a graça de Deus, Deus levantou pessoas dispostas a me ajudar e ela foi localizada no Rio de Janeiro, em Macaé. E eu moro em BH. Então, eu entrei nesse propósito do fogo consumidor junto com o pastor. Sexta-feira, né? E fui fazendo, comecei ele na primeira semana. Assim que comecei, Deus já teve misericórdia e nós conseguimos localizá-la. Então, a prova da fidelidade de Deus e da misericórdia e do poder foi foi tão rápido, foi tão visível, foi tão maravilhoso que é sem palavras. Hoje, minha filha está em casa, estou passando por alguns problemas ainda, mas graças a Deus ela está aqui. É através desse propósito que fiz com Deus aí do fogo consumidor e das intercessões do pastor Denison. Eu agradeço
agradeço a ele, a todos que intercederam. Em nome de Jesus, que Deus continue abençoando e honrando a vida do pastor e o ministério dele. Muito obrigada. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, pastor. Amém. Glória a Deus. Amém. Tem mais testemunho? Não tem mais testemunho. Então, gente, esse foi o testemunho da amiga lá de Minas, né? A filha estava desaparecida e ela está fazendo o propósito, né? Estava fazendo ou está, eu acredito que esteja ainda fazendo o propósito, né? Mas ela já estava no propósito de sexta-feira, do propósito do fogo consumidor, e ela obteve essa resposta da parte do Senhor, né? A filha estava desaparecida, ela estava desesperada, e Deus fez com que a filha retornasse ao seu lar, né? Retornasse à sua casa, porque a filha tinha fugido de casa, né? Ela fugiu de casa. Saiu de lá de Minas e foi parar aqui no Rio de Janeiro, em Macaé. Mas aí tudo deu certo. No final, tudo acabou bem, na honra e glória do Senhor. E o outro testemunho foi de Livramento, né? Da amiga, acho que, se eu não me engano, lá de Fortaleza, né? Teve um escape, né? Teve o livramento, né? Os filhos, né? Os filhos tiveram um escape, tiveram um livramento. Tem mais testemunho para estar compartilhando, mas amanhã, né? Amanhã na live de meio-dia, vou estar compartilhando mais testemunho em louvor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento eu quero ler aqui a palavra e após o momento da palavra nós estaremos intercedendo e orando por todos. Glória a Deus. Eu quero ler o Evangelho de Mateus, tá bom? Mateus capítulo 12. O Evangelho de Mateus capítulo 12 fala do relato, né? Do relato do mais valente, sendo que Mateus ele registra o episódio, né, que Jesus ele fala, né? Porque Jesus ele fala a respeito do valente, mas ele fala, é um ensinamento, né? É um ensinamento, é uma ilustração. Essa é a palavra, é uma ilustração. Jesus Cristo ele está ilustrando. Jesus Cristo ele está fazendo uma comparação, né? Ele faz uma comparação. Ele fala sobre o valente, fala sobre dois valentes, um guarda a casa bem armado, e ele fala que para poder tomar os bens da casa desse valente que guarda a casa de uma maneira armada, né, bem armado, é necessário haver um mais valente. Então, Mateus, né, nós temos o Evangelho de Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 22, que fala a respeito da blasfêmia dos fariseus. E lá em Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 14, também fala a respeito da blasfêmia dos fariseus. Então, Mateus e Lucas são os dois evangelistas, são os dois evangelhos que falam a respeito do mais valente. Eu já li lá o Evangelho de Lucas, capítulo 11, e agora eu quero ler Mateus, capítulo 12. Quero ler aqui Mateus, capítulo 12. Está escrito assim, ó, escute com atenção. Mateus, capítulo 12, versículo 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. Então veja, Mateus ele fala que era cego e mudo. Aí eu vou lá em Lucas, olha só, lá em Lucas, lá no Evangelho de Lucas, deixa eu abrir aqui, Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 11. Vamos lá, Lucas, capítulo 11. Deixa eu abrir aqui. Lucas, capítulo 11. Versículo de número 14. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. Olha só o detalhe. Lucas, ele fala que era um mudo. Percebe? Lucas, ele fala. Lucas, ele dá o seguinte relato. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio mudo, falou. Lucas fala que
Jesus ele expulsou um demônio de um rapaz que estava mudo. Sendo que Mateus, ao contrário de Lucas, Mateus ele não só apenas fala que Jesus expulsou um demônio que estava fazendo com que o rapaz estivesse mudo, mas Mateus ele dá esse detalhe aqui, o detalhe que Lucas não dá. Olha só o que Mateus ele fala. Voltando para Mateus, Mateus capítulo 12, versículo 22. Escute com atenção. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. Lucas só fala que o rapaz, o homem, era apenas mudo. Sendo que Mateus, como eu disse, ao contrário de Lucas, Mateus ele fala que o homem, né, o rapaz, ele era cego e mudo. Mateus fala, trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. Então Mateus ele fala que era cego e mudo. Lucas não. Lucas ele só fala que era mudo. Lucas ele não dá esse detalhe, o detalhe de que o homem era cego e mudo. Mas Mateus sim, Mateus ele dá esse detalhe. Mateus ele fala, trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. E de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. De tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. Cego e mudo. Cego e mudo. Interessante que a palavra endemoniado, o que eu fui ler aqui a palavra, e o Espírito Santo me chamou a atenção a respeito dessa palavra. E o Espírito Santo me fez lembrar do significado dessa palavra, a palavra endemoniado. A palavra endemoniado significa ninho, ninho de demônio, ou ninho de demônios. Endemoniado, ninhado, ninho de demônios. Ninho de demônios. Interessante. E trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. A palavra endemoniado, como eu acabei de dizer, significa ninho de demônio. Eu acho que você já deve ter ouvido aquela frase que diz assim: os pássaros podem voar sobre a nossa cabeça, mas nós não podemos, em hipótese alguma, o quê? Deixá-los fazer ninho. Os pássaros podem até voar sobre a nossa cabeça. O que não pode é nós deixarmos eles fazerem ninho na nossa cabeça. É inevitável que os pássaros voem sobre as nossas cabeças. É inevitável. É inevitável. No outro dia, eu tomei uma... Eu estava numa estação de trem e o pombo, praticamente, ele cagou, ele defecou. Enfim, você está entendendo, né? O pombo, ele jogou lá, fez as suas necessidades em cima de mim. Aí pegou assim no meu ombro, assim, sabe? Eu falei, meu Deus, hoje eu tô com sorte mesmo, tô com muita sorte. Fiquei todo cagado. Né? Até que eu cheirei assim, até que não estava fedendo não. Não estava fedendo não. Mas foi bem constrangedor, Eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu. Tô cagado, tô com sorte. Tô com sorte. Mas a gente não pode evitar que um pássaro voe sobre a nossa cabeça. A gente não pode evitar. Jesus Cristo, em uma certa ocasião, ele contou a parábola do semeador. E na parábola do semeador,
Jesus Cristo, ao contar a interpretação da parábola, Jesus ele fala a respeito Jesus ele fala a respeito, né? Jesus Cristo ele fala a respeito do pássaro. E quando ele vai explicar a parábola, ele fala que esse pássaro representa Satanás. Quero ver se eu encontro aqui. Se eu não me engano, está no Evangelho de Lucas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Jesus ele conta a respeito, né? Jesus ele fala a respeito da parábola. Ele conta a parábola primeiramente. E depois de contar a parábola, Jesus Cristo ele traz o significado dessa parábola. Ele conta o significado da parábola. Eu quero, né? Gostaria aqui de ler aqui, porque eu não marquei nada, não preparei esboço nem nada. Então eu estou fazendo segundo aquilo que o Espírito Santo está me orientando a fazer. Mas na parábola do semeador, Jesus Cristo ele fala sobre a ave. Ele fala sobre a ave que vem e come a semente. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Jesus, ao contar, né, ao explicar a respeito da parábola, Jesus ele fala que a semente é a palavra de Deus e a ave que vem e come a semente, que toma para si a semente, é Satanás, é o espírito mau, né? E como eu estava falando aqui ainda agora, nós até podemos, aliás, nós não podemos evitar que os pássaros voem sobre a nossa cabeça. Mas nós podemos evitar que o pássaro, por exemplo, venha pousar na nossa cabeça. E o pássaro, na parábola do semeador, o pássaro ele representa Satanás. Representa Satanás. Né? Representa o espírito mau, o espírito maligno. Então entenda, o diabo ele sempre vai procurar fazer repouso. O diabo sempre vai tentar fazer da mente do homem, da mente do ser humano, o seu lugar de repouso. O próprio Jesus Cristo, ele fala na palavra, o próprio Jesus Cristo, ele fala a respeito. Né? Jesus Cristo, ele fala a respeito. Jesus Cristo, ele fala a respeito. Né? Jesus Cristo, ele fala a respeito de que ele fala a respeito do espírito. O espírito mau, ele fica, sabe, transitando. Ele fica andando. Jesus Cristo, ele fala aqui, por exemplo, eu quero ler aqui para você. Jesus Cristo, ele fala aqui, ó. Indo lá em Lucas, né? Porque Marcos, ele não dá esse detalhe. Aliás, Mateus não dá esse detalhe. Mateus não dá esse detalhe. Mas Lucas, ele dá o detalhe. Qual o detalhe? O detalhe do espírito mau. Quando o espírito mau ele sai, ele procura lugares áridos. Ele procura repouso. Lucas capítulo 11. Vamos lá. Estava tentando achar aqui a passagem aqui que fala a respeito do semeador. Deixa eu tentar aqui achar aqui. Eu não fiz esboço nem nada. Deixa eu achar aqui a palavra aqui. Mas enquanto eu procuro aqui, Jesus ele fala que o espírito mau, ele procura por lugares áridos. E ele não achando repouso, ele volta com 7 espíritos piores. Quero ler aqui, ó. É Marcos capítulo 4, né? Marcos capítulo 4. Vamos lá, Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4 é o que fala sobre o semeador, né?
Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Quero ler aqui para você. Marcos, capítulo 4, a parábola do semeador. Jesus ele conta a parábola. Por exemplo, aqui, ó, Lucas capítulo 4. Vamos ler aqui o versículo de número 14. Lucas capítulo 4, versículo 14. O que semeia, semeia a palavra. O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Ou seja, Jesus ele fala aqui do pássaro. Jesus ele fala aqui do pássaro aqui. Jesus ele fala a respeito do pássaro. Jesus ele fala aqui, por exemplo, Jesus ele fala aqui, ó, versículo 4, né? Marcos capítulo 4, versículo 4. E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente que caiu junto ao caminho, vieram as aves do céu e comeram. Vieram o quê? As aves do céu e comeram. As aves do céu vieram e comeram. Lá em Lucas também tem uma referência, tem a referência aqui de Lucas. Lucas capítulo 8, versículo 4. Fala também da parábola. Vamos lá em Lucas para ver. Lucas capítulo 4. Lucas 4, versículo 8. Lucas capítulo 4. Aliás, Lucas capítulo 8, versículo 4. Vamos ver aqui. Lucas capítulo 8, versículo 4. Está escrito assim, ó. Lucas capítulo 8, versículo 4. E ajuntando-se uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu a semear sua semente, e quando semeava caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. As aves do céu a comeram. Aí Jesus Cristo ele vai explicar, né? Ele vai explicar, ele vai dar a explicação a respeito da parábola. Ele vai explicar a respeito da parábola. Aí ele diz aqui, ó. Ele diz aqui. Versículo 11. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra. Lembrando que coração não é aqui. Eu tenho falado isso. Eu tenho ensinado que na Bíblia, coração não é o que bate no nosso peito. Coração é mente. É o entendimento. Então está dizendo aqui que o diabo, ele tira do coração, ele tira da mente da pessoa a palavra, para que não se salve crendo. Vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Então, voltando aqui para Lucas, aliás, Lucas não, lá para Mateus, né? Porque hoje o Espírito Santo me condicionou, né? Me levou para Mateus. Então, voltando para Mateus capítulo 12, eu podia ler lá Lucas 11, mas voltando aqui para Mateus capítulo 12, onde fala a respeito do cego e do mudo. Lucas fala apenas mudo, mas Mateus não fala apenas mudo, ele fala que o homem era cego e mudo. E trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via, Como eu falei para você, endemoniado significa, o que significa endemoniado? Ninho de demônio, ou ninho de demônios. O que acontece é exatamente isso.
quando a pessoa ela não se consagra, quando a pessoa ela, sabe, não busca em Deus por meio da oração e do jejum. Mais cedo eu estava falando sobre isso. Ainda que a pessoa diga assim, mas eu sou de Deus, eu sou de Jesus, eu sou do Senhor. Ainda que a pessoa já seja uma pessoa batizada nas águas, tome santa ceia. Ainda que a pessoa congregue. O próprio apóstolo Paulo ele fala, aquele que está de pé ou aquele que pensa estar em pé, cuide, tenha um cuidado para que não caia. Então, essa palavra endemoniado significa ninho de demônio, ninho de demônio, ninho. E é como eu disse, os pássaros que voam sobre as nossas cabeças, nesse caso são os demônios, né? São os demônios e os anjos estão acima das nossas cabeças, batalhando, guerreando. Aliás, desde quando você nasceu, desde quando eu nasci, que tentam tomar a nossa cabeça. Você sabia disso? Desde quando um ser humano vem ao mundo, os demônios tentam tomar a cabeça da pessoa. Há uma luta pela cabeça de cada ser humano. Há uma luta ferrenha para se tomar a cabeça de cada ser humano, de cada habitante da Terra. Acima da nossa cabeça existe uma guerra espiritual. Lembra que eu falei ainda agora? Eu falei ainda agora, né? A gente não tem como a gente impedir dos pássaros estar sobre a nossa cabeça. Não tem como. Mas tem como a gente impedir do pássaro o quê? Fazer ninho na nossa cabeça. Os pássaros voando sobre a nossa cabeça, não tem como. Não tem como. Por exemplo, hoje o tempo aqui no Rio de Janeiro está fechado, né? Tá um tempo chuvoso, nublado. Mas quando está aquele dia, sabe, céu azul, ensolarado, a gente olha assim para o céu assim, e em alguma parte do céu a gente vê, por exemplo, os urubus. A gente vê lá, bem lá no alto, os urubus. Vários e vários urubus. A gente não pode evitar. Eu não posso evitar, você não pode evitar que os urubus e os pássaros voem sobre a nossa cabeça. A gente não pode evitar. Quantas vezes já aconteceu de você estar andando na rua e você olhar assim para cima e ver um pássaro passando por cima de você? Ou vários pássaros passando por cima de você, por cima da sua casa. A gente não tem como evitar que os pássaros passem por cima de nós, ou estejam voando sobre nós. A não ser que a gente pegue uma arma, né, e atire ali em algum pássaro, para aquele pássaro que está voando em cima de nós caia, né? Só dessa forma para a gente evitar que um pássaro fique voando sobre a nossa cabeça. Mas normalmente o pássaro, quando ele está voando, ele está de passagem, né? Ele está de passagem. O pássaro não fica ali o tempo todo ali em cima de você, né? Não fica. Normalmente o pássaro ele passa por cima e segue viagem, né? Mas os demônios, eles são como pássaros. São como os urubus. Já viu os urubus? Os urubus ficam ali em cima da carniça, né? Em cima da carniça. Fica ali em cima, né? Daquilo que se encontra o quê? Morto. E nós somos mortos. E eu vou te explicar em que sentido. Nós somos mortos para o mundo. A Bíblia fala que nós somos mortos para o mundo. O próprio apóstolo Paulo ele disse, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, a pessoa que é de Deus, ela é o quê? Ela é morta para o mundo. Nós estamos vivos para com Deus, somos vivos para com Deus, mas estamos mortos para com o mundo. E uma vez que nós estamos mortos para com o mundo, os urubus espirituais, os demônios,
Eles querem o quê? Vir sobre nós para querer, né? Fazer como o urubu faz. O que o urubu ele faz? Em cima de uma carniça, em cima de algo que está morto. Ele procura o quê? Devorar. Não é isso? Procura devorar. E a Bíblia fala que nós somos, na verdade, mortos para o mundo. Somos mortos. Somos vivos para com Deus, mas somos mortos para o mundo. Nós não somos mais do mundo. E aí o diabo, os demônios, eles procuram, porque eles ficam voando, né? Eles ficam sobre as nossas cabeças, procurando ocasião para o quê? Fazer ninho. Essa é que é a realidade. O diabo ele procura fazer ninho. O diabo ele procura fazer ninho nas cabeças, nas mentes. Por isso que essa palavra endemoniado significa ninho, ninho de demônio. Trouxeram-lhe então um endemoniado, ou seja, trouxeram-lhe então um homem que estava com os demônios aonde? Sobre a sua mente, sobre a sua cabeça. Diz aqui a palavra, ó, um endemoniado, cego e mudo. Lá em Lucas, só fala mudo. Mas aqui não fala que o homem era apenas mudo, mas fala que ele era cego e mudo. Cego e mudo. Deus vai falar contigo mais ainda. Mas antes eu quero, nesse momento, orar. Meu Deus, que o Senhor venha nos revelar a sua palavra. Que o Senhor venha falar mais conosco por meio da sua palavra. Está escrito que as suas ovelhas haveriam de ouvir a sua voz. O Senhor diz, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão, me acompanharão. Então, meu Deus, vem agora com teu Espírito e nos revela a tua palavra. E mostra, de fato, quem é teu Filho Jesus Cristo, por meio dos sinais e prodígios e maravilhas que o Senhor haverá de operar por meio da ministração da tua palavra. Mostra quem é o teu Filho Jesus Cristo a todos que ouvirem a tua palavra. Mostra, traz revelação, traz avivamento, traz prosperidade, traz restauração, traz paz, traz alegria e, acima de tudo, traga salvação. Salvação, meu Deus. Salvação por meio da ministração da tua palavra. E mostra, meu Pai, quem de fato é o teu Filho Jesus Cristo. E Jesus Cristo é Deus, o Deus encarnado, a imagem expressa do Deus invisível, aquele que era e o que há de vir, nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Jesus Cristo, o Deus vivo. Glória a Deus. Jesus Cristo vai falar contigo mais ainda. Até então, o Senhor ele já trouxe ao teu entendimento essa questão, né? Endemoniado significa ninho de demônio. E o diabo ele quer fazer na cabeça de cada pessoa, quer fazer da cabeça de cada ser humano um ninho para os seus demônios, um ninho para os seus espíritos. Aliás, existem pessoas que estão extremamente perturbadas, que não conseguem ter paz interior, que vivem sofrendo com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, com medo, por causa exatamente dos demônios que estão, tentando fazer o quê? Ninho. Os demônios querem fazer ninho, querem fazer da cabeça do ser humano, da mente do ser humano, o ninho deles. E interessante que a palavra diz aqui, trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo. Você vê, quem estava causando a cegueira e quem estava fazendo com que o homem estivesse o quê? Mudo? Satanás. Os demônios. Satanás através dos seus demônios. E é isso que os demônios eles fazem. Eles conseguem, quando eles conseguem fazer com que a mente da pessoa seja tomada por eles,
Satanás consegue fazer com que a pessoa não consiga ouvir a voz de Deus. Satanás consegue com que a pessoa não consiga ver com nitidez, com clareza, aquilo que Deus tem para ela. É por isso que, por exemplo, existem pessoas que ouvem a palavra, mas apesar de ouvirem a palavra, elas não conseguem entender a palavra. E por não conseguirem entender a palavra, elas não se convertem. Você já viu aquela pessoa que rejeita a palavra? Aquela pessoa que fala assim, por exemplo, eu não acredito na Bíblia, eu não acredito no que está escrito. Para mim, o que está escrito na Bíblia é tudo fábula, é tudo conto da carochinha. Tem pessoas assim, que não acreditam na palavra de Deus, não acreditam na Bíblia como a palavra de Deus. E essas pessoas que não acreditam na Bíblia como a palavra de Deus, elas estão endemoniadas. E não precisa elas manifestarem, sabe? Não precisa elas... Não precisa elas, sabe, ficarem com a mão toda encurvada e ficar com o olho todo... Não precisa não. Só o fato de elas rejeitarem a palavra de Deus, isso já é um sinal de que existe uma ação maligna, que na mente destas pessoas existe o quê? Um ninho de demônios. Um ninho de demônios. Os demônios estão ali, sabe? Vivendo, estão ali alojados aonde? Na mente. E aqui diz a palavra, trouxeram então um endemoniado cego e mudo. Então, você, por exemplo, você consegue enxergar com clareza de que Jesus Cristo é o Senhor, de que Jesus Cristo é o Salvador, de que Jesus Cristo é o Deus encarnado, o Verbo vivo que desceu do céu. Você tem esse entendimento. Você consegue, sabe, contemplar Jesus Cristo como Salvador, como Senhor. Mas existem pessoas que não conseguem enxergar como você enxerga. Existem pessoas que não conseguem ter o discernimento, Elas escutam a palavra, mas elas não conseguem discernir da maneira que você consegue discernir. O apóstolo Paulo, ele diz assim, aquele que é espiritual consegue discernir, consegue ter a compreensão, o entendimento a respeito de tudo. Mas aquele que não é espiritual, aquele que é carnal, ele tem dificuldade para entender. E a dificuldade que a pessoa ela tem para entender é por causa de uma ninhada de demônios. Você está compreendendo? Você está compreendendo porque o teu familiar, seja o teu primo, a tua prima, o teu tio, a tua tia, o teu irmão, a tua irmã, o teu pai, a tua mãe, ou o teu marido, ou tua esposa, ou teu filho, ou tua filha, você está entendendo por quê? Existem pessoas da sua parentela, pessoas do seu círculo de amizade que não conseguem se converter? A pessoa ela não consegue se converter porque na mente dela existe demônios. Os demônios estão ali, sabe? Os demônios fizeram da mente daquela pessoa um ninho. A mente da pessoa é um ninho, é um ninho de demônios. E os demônios, eles fazem isso. Os demônios, eles fazem com que a pessoa não enxergue a verdade. Os demônios fazem com que a pessoa não ouça a verdade. Então, diz aqui a palavra, que Jesus Cristo, quando ele libertou aquele homem do espírito, do espírito do demônio, libertou o rapaz do demônio que causava cegueira e mudez, diz aqui a palavra, diz aqui, trouxeram então o endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego o quê? O cego e mudo. O cego passou a ver, o cego e mudo passou o quê? Passou a falar e a ver. Eu falei aqui de surdez, mas é mudez, não é surdez, é mudez. É mudez. Mas
A Bíblia fala, o Evangelho fala também de demônio que causa surdez. Então, né? Seja cego, seja mudo ou seja surdo. Existem pessoas que estão mudas, surdas e cegas porque existe um mal espiritual. E como é que você vence esse mal, hein? Como é que você vence esse mal? Como é que Jesus Cristo ele libertou esse endemoniado que era cego e mudo? Como é que Jesus Cristo ele libertou? Como é que Jesus Cristo ele pôde libertar esse rapaz? Como é que Jesus Cristo ele libertou? Certamente Jesus Cristo ele libertou. Eu quero ler aqui para você, o Espírito Santo me conduziu aqui agora ao capítulo 12. Aliás, eu estou no capítulo 12, mas eu quero ler aqui o começo do capítulo 12. Escute com atenção. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado. Os seus discípulos tendo o quê? Fome. A Bíblia não fala que Jesus e os discípulos estavam em jejum, mas eu posso conjecturar, posso imaginar que Jesus Cristo e seus discípulos estivessem em jejum. Digamos que Jesus estivesse em jejum e os seus discípulos também. A palavra está dizendo, naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado e os seus discípulos tendo fome começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhe disse, não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam um sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então, eu estou aqui conjecturando, tá? Eu imagino que Jesus Cristo estava em jejum. Logo em seguida, eu acredito que ali Jesus ele entregou o jejum. Por exemplo, o capítulo 11 fala, né? Fala aqui, ó, o capítulo 11 fala a respeito de João Batista. João Batista envia 2 discípulos seus a Jesus para perguntar, né, se Jesus realmente era o Messias, se realmente ele era o Salvador, né? Enfim. E aí diz aqui sobre as cidades penitentes, as 3 cidades impenitentes. E aí Jesus ele fala sobre o jugo, né? Jesus fala sobre o jugo. Ele fala, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aí no capítulo 12, fala sobre esse episódio. No início do capítulo 12, fala sobre esse episódio. De que Jesus ele teve fome, que os seus discípulos tiveram fome. E eles foram lá e colheram as espigas. Eles comeram as espigas. Diz aqui, ó. Tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Tem pessoas que acham que Jesus ele só jejuou os 40 dias. Depois dos 40 dias, Jesus não jejuou mais. Lá no Evangelho de João, capítulo 4, eu quero mostrar aqui para você. Evangelho de João, capítulo 4, vamos lá rapidinho. Evangelho de João, capítulo 4, Jesus encontra a mulher samaritana. E foi no horário de meio-dia, por volta do horário de meio-dia. Olha só o que diz aqui a palavra aqui. Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 7. E veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade a comprar comida. E disse, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu me pedes beber a mim,
que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então Jesus Cristo ele teve ali um encontro com a mulher samaritana. Diz aqui a palavra que foi por volta do horário de meio-dia. Eu quero adiantar aqui e ir mais adiante. Aliás, voltando aqui um pouquinho atrás, eu li o versículo 7, mas vou ler o versículo 6 agora. João capítulo 4, versículo 6. Olha só o que diz aqui, ó. Versículo 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta, ou seja, era quase o horário de meio-dia. Jesus pediu à mulher água. Jesus pediu à mulher samaritana água e era quase o horário de meio-dia. Agora escute com atenção. Eu vou ler aqui para você aqui mais adiante, ó. João capítulo 4, versículo de número 31. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Ou seja, certamente Jesus estava em jejum. Os discípulos vieram com a comida, porque eles foram comprar comida. Quando eles voltaram, eles chegaram para Jesus e disseram: Rabi, come. Aí diz aqui a palavra aqui, ó. Jesus dizendo: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Poxa, Jesus não quer comer? O que está acontecendo? Será que alguém já deu comida para o nosso mestre, para o Rabi? Para o mestre? Eles ficaram ali indagando, se perguntando. Aí diz aqui, ó, Jesus disse-lhes: a minha comida, escute com atenção, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Jesus Cristo ele foi até Samaria em missão. E tudo leva a crer que Jesus Cristo ele foi em missão até Samaria em santo jejum. Porque ele chegou lá na mulher e ele pediu água. Mas acabar que ele nem água ele bebeu, porque Jesus ele começa a conversar com a mulher, aí ele chega para a mulher e diz: vai, chama teu marido e vem cá. Aí a mulher responde, né? A mulher diz para Jesus: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. E dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Aí Jesus, né? Fala a respeito, né, da adoração, não adorarás nem nesse monte, nem em Jerusalém, porque a hora é agora, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aí até que diz aqui, ó, versículo 25, a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Se você for ler o capítulo 4 todo do Evangelho de João, você vai constatar que Jesus ele não bebeu água. Ele pediu água à mulher, mas no final de tudo ele não bebeu água. Ele nem bebeu água e nem sequer comeu a comida que os discípulos trouxeram para ele. Então eu deduzo que Jesus Cristo estava ali naquele momento em jejum. Lembrando que, olha só o que diz aqui a palavra. João capítulo 4, versículo de número 4. E era-lhe necessário passar
por Samaria. Então Jesus Cristo ele estava fazendo a vontade do Pai. Aliás, em todo o tempo que Jesus Cristo esteve aqui na terra, ele cumpriu a vontade do Pai. Ele viveu em função em fazer a vontade do Pai. Tanto é que ele fala aqui, ó, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Qual era a obra? Que obra é essa? A oração, a palavra, o jejum, o ide. Não foi o que ele falou para os discípulos quando ressuscitou? Ide pregar o evangelho? Então, ele estava exatamente cumprindo essa missão. Qual a missão? A missão de pregar o evangelho. Ele foi lá em Samaria para pregar o evangelho, mas ele foi em jejum. Porque no capítulo 4, ele até pede à mulher água, mas em momento nenhum você vai ver ele bebendo água. Os discípulos chegam com comida e em momento nenhum você vê ele comendo, se alimentando. E aí diz aqui a palavra aqui, ó. Diz aqui a palavra, versículo 39, estou em João capítulo 4, versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Jesus certamente estava em jejum. Ele não bebeu água, ele não comeu nada. E sabe qual foi o resultado de ele ter ficado sem beber e sem comer nada? Qual foi o resultado? Conversões. Pessoas se converteram. E muitos mais creram nele por causa do quê? Da sua palavra. E diziam à mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Quando você permanece, ou quando você faz constantemente propósito de oração em jejum, por exemplo, pela tua família, pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu marido, pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu primo, pela tua prima, pelo teu tio, pela tua tia, pelo teu avô, pela tua avó, pelos teus amigos, né? Pelo círculo de amizade que você tem. Quando você jejua, quando você constantemente ora e jejua, tem, sabe, esse estilo de vida, o que acontece é o que aconteceu com os samaritanos. Os samaritanos, eles receberam de bom grado a palavra de Cristo. Os demônios, né, os espíritos que até então estavam certamente alojados na mente daquele povo ali de Samaria, por causa da oração e do jejum, por causa do fato de Jesus Cristo estar em jejum, porque tudo leva a crer que Jesus estava em jejum naquele momento. Ele pediu água, mas não bebeu água. Os discípulos vieram com comida, mas ele não comeu nada. E ele disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Realizar a obra do Pai é o quê? Jesus Cristo ele fala lá em João, aqui mesmo em João capítulo 17, quando ele estava lá no jardim de Getsemane, ele disse, e a vida eterna é esta. Eu quero ir lá, vamos lá. Eu já estou encerrando com esta palavra, glória a Deus, para nós orarmos. Evangelho de João, capítulo 17, versículo, vamos ler aqui, versículo 1. Jesus falou estas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho para que também teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então, a obra de Deus é essa, é fazer com que as pessoas venham descobrir quem
é Deus de verdade e fazer com que as pessoas descubram quem é Jesus Cristo de verdade. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então a obra de Deus é essa. A obra de Deus não é construir templos. Não que Jesus Cristo tenha proibido. Jesus Cristo ele disse, ide pregar o evangelho. Ele não disse, ide e construir templos. Mas Jesus Cristo ele proibiu? Ele nem ordenou, mas nem proibiu. Tudo vai depender da motivação, da intenção. Será que a pessoa está construindo um templo? Está construindo realmente uma igreja para a glória de Deus? Para ser realmente uma casa de oração para os povos, para as nações? Ou será que a pessoa está construindo um templo, uma igreja com segundas intenções, com uma motivação totalmente contrária à vontade de Deus? O apóstolo Paulo ele fala que há muitos que pregam o evangelho por interesse financeiro, por dinheiro, por bens. Existem aqueles que pregam o evangelho por interesse. Não pregam o evangelho de maneira genuína. Não pregam o evangelho para glorificar verdadeiramente ao nome do Senhor. Não estão a serviço de fato ao reino de Deus, mas querem construir o quê? O seu próprio império. Fazer a obra de Deus não é construir templos. Templos que a própria palavra fala que são feitos por mãos de homens. Está escrito em Atos dos Apóstolos, Deus não habita em templos feitos por mão de homens. E quem falou isso? O apóstolo Paulo. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Jesus Cristo proibiu? Não, ele não proibiu. Mas tudo depende da motivação, da intenção. Então, a obra de Deus é esta. A vida eterna é esta. Que conheçam a ti só, como único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Então Jesus ele foi lá em Samaria para fazer a obra do Pai, para fazer com que os samaritanos viessem saber quem ele é. Você está entendendo? Jesus ele certamente ele estava em jejum, ele não bebeu água, ele não comeu nada. Jesus ele fala, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Para nós realizarmos a obra de Deus, para nós fazermos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que é ganhar almas, para nós arrancarmos da mente das pessoas que estão sobre o domínio de Satanás e dos seus demônios, é necessário nós orarmos e jejuarmos. Porque se a palavra endemoniado significa ninho de demônio, se existem pessoas com demônios, com espíritos malignos alojados na sua mente, lembrando que não precisa a pessoa, como eu já disse, a pessoa ficar com a mão toda encurvada, não precisa a pessoa, não, tem pessoas que não manifestam com demônio nenhum. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você, o pior tipo de demônio é o demônio que não manifesta. Você sabia que tem demônio que não manifesta? O pior tipo de demônio é o demônio que não manifesta. É aquele demônio que fica onde? Na mente, alojado na mente. Causando o quê? Causando cegueira, causando mudez. Mudez. Qual mudez? A pessoa não consegue confessar Jesus Cristo como Senhor, como Salvador. Não consegue. Não consegue. A pessoa confessa qualquer coisa, menos que Jesus Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador. Lembrando que quem confessa Jesus como seu Senhor, seu Salvador, o apóstolo João ele fala que aquele que confessa a Jesus como sendo o Cristo, como sendo o Senhor, não confessa na carne, mas confessa pelo Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus, o Espírito Santo convenceu aquela pessoa de quem é Jesus Cristo, de quem de fato Jesus Cristo ele é. Então, o jejum, ele serve para isso.
para você vencer o demônio que está dominando a mente do teu filho, dominando a mente da tua filha, dominando a mente do teu marido, da tua esposa, do teu colega de trabalho, do teu amigo de infância, aquela pessoa que está com a cabeça virada. Você já ouviu esse termo, né? Ah, fulano está com a cabeça virada. Ah, a mulher de fulano virou a cabeça. Fulano virou a cabeça. Então, tem ali um ninho de demônios. Os demônios estão ali, sabe, alojados na mente daquela pessoa. Aí aquela pessoa, por estar com a mente tomada pelo mal, ela não consegue enxergar, ela não consegue falar e ela não consegue também ouvir, não. Ela não consegue ouvir, não. Você pode falar à vontade de Jesus Cristo para ela, que vai entrar pelo ouvido e vai sair pelo outro. Você está entendendo? Você está entendendo? Para você vencer os demônios que estão na mente de uma pessoa, ou seja, para você vencer os sofismas, as fortalezas, quando você vai, por exemplo, estudar a respeito de batalha espiritual, você aprende a respeito disso que eu estou te falando. Você aprende a respeito de sofismas. O que são sofismas? São mentiras, mentiras que parecem ser verdades. E é isso que acontece com a mente daquela pessoa que está sob o domínio de Satanás. A pessoa está tão cega, que para ela, por exemplo, servir a ídolos é normal. Abrir o seu corpo para receber espíritos, entidades, é normal. A pessoa não consegue enxergar com total clareza como você enxerga. Você já chegou ao conhecimento da verdade, mas aquela pessoa, aquele teu familiar, aquele teu colega de trabalho, aquele teu vizinho, aquele teu amigo, né, do teu círculo de amizade, aquela pessoa querida que você quer tanto que ela se liberte, que você quer tanto que ela se salve, você quer tanto que Jesus Cristo a salve, ela não consegue ter o mesmo entendimento, a mesma compreensão que você a respeito da palavra, porque ela está cega espiritualmente, ela está surda espiritualmente. A palavra fala: terão olhos, mas não verão. Terão ouvidos, mas não ouvirão. E como é que você consegue vencer esses demônios, esses espíritos malignos que estão alojados na mente de uma pessoa que não consegue receber Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador? Através da oração e do jejum. Quando você abre mão, né? Eu estou aqui bebendo água porque eu estou fazendo um jejum parcial. Existe um jejum total, que é você ficar sem alimento, é você ficar sem água, é você ficar sem nada. Existe o jejum absoluto. Mas não é o caso do jejum que eu estou fazendo. Eu estou 24 horas já. 24 horas sem me alimentar. Sem me alimentar. Estou só apenas consumindo água. E esse jejum que eu estou fazendo é um jejum parcial, onde você fica sem alimento e consome somente água, ou se não, sucos, né? Sucos naturais. Suco de laranja, limonada, enfim. Mas no meu caso eu não estou consumindo sucos não, eu estou só consumindo água, só água. Mas Jesus Cristo, tudo leva a crer que Jesus Cristo no Evangelho de João capítulo 4, ele pediu água, mas ele não bebeu água. A mulher pegou e saiu fora. Foi lá chamar os samaritanos. A mulher estava tão eufórica, né? Tão cheia de alegria, porque ela encontrou o Cristo, que ela foi anunciar a todos da sua cidade. E o povo veio. E quando o povo veio e viu que de fato Jesus era e é, né, o Messias, diz a palavra que o povo, né, o manteve ali na sua cidade, né? O povo manteve ele ali. Jesus ficou ainda mais 2 dias ali naquela cidade, em Samaria, junto com os samaritanos. Mas tudo leva a crer que Jesus estava sem beber água e sem se alimentar. Porque os discípulos chegaram com comida. Rabi, come. E ele disse: não, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Vocês não conhecem essa comida. Lembra que Jesus Cristo ele disse: nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus Cristo, ele recebeu uma ordem de Deus Pai. Deus, o Pai, falou com ele: filho, eu quero que você vá em Samaria. Eu quero que você evangelize Samaria. Eu quero que você ganhe os samaritanos para o meu reino. E Jesus foi. E nisso que Jesus ele foi certamente em jejum. Por isso que ele conseguiu, com tamanha facilidade, ganhar os samaritanos para o reino do Pai. Se você passar a orar e jejuar constantemente, o que vai acontecer é que os teus familiares vão começar a se converter. O teu marido vai se converter, a tua esposa vai se converter, os teus filhos vão se converter. A barreira espiritual, ela vai cair por terra. E a tua família vai se salvar. Mas para isso você precisa partir para a oração e para o jejum. Porque quando você parte para a oração e para o jejum, não tem endemoniado certo. Não tem. Não tem. Pode ter uma legião de demônios. Eu quero até ler aqui. Quero ler aqui. Olha o que diz aqui a palavra. Olha só o que diz. Vamos lá no Evangelho de Marcos. Só para terminarmos aqui. Evangelho de Marcos. Tá dando sono aí? Dá para aguentar mais um pouquinho? Dá para aguentar mais um pouco, não dá? Olha só. Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Diz aqui, ó. Versículo 1. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Talvez você tenha algum familiar aí que ninguém consegue amansar o sujeito, ninguém consegue amansar, né, a fera, né? Mas olha só o que aconteceu aqui com o Gadareno aqui, ó. Olha só, versículo 9. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Jesus perguntando: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Quando a pessoa ela está endemoniada, lembrando que o pior tipo de demônio é o demônio que não manifesta. Tem gente que se gaba, tem gente que fala assim: eu já fui na igreja várias vezes, já participei de culto de libertação, e eu nunca manifestei com demônio nenhum. Sendo que não precisa a pessoa manifestar com demônio. Só o estilo de vida da pessoa já mostra que ali tem um demônio. Se a pessoa vive na prostituição, ainda que a pessoa ela nunca tenha manifestado em igreja nenhuma, ali tem um demônio, o demônio da prostituição. Ainda que a pessoa nunca tenha manifestado em igreja nenhuma, mas se a pessoa vive na bebedice, ali tem um demônio. Você está entendendo? Tem pessoas que não manifestam, porque o demônio que está nela é um demônio que não manifesta. Tem demônios que não manifestam. Tem demônio que você dá a ordem e ele sai. E você pode, chamar o nome, tudo quanto é nome. Não vai manifestar nada ali naquela pessoa. Nada. Mas não significa, porque não manifesta nenhum demônio, que não tenha ali um demônio. É só você olhar para as obras. Jesus Cristo ele disse: pelos frutos conhecereis a árvore. Se você olha para a vida da pessoa e a pessoa vive na prostituição, vive na bebedice, a pessoa vive arrumando briga com todo mundo, discutindo com todo mundo, a pessoa vive cheia de ódio, sabe? A pessoa é violenta, porque diz aqui a palavra aqui, ó. Ninguém o podia amansar. Ninguém podia amansar. O cara era brabo. Sabe, o cara estava possesso de demônios. Possessos. Mas tem pessoas
Tem pessoas que não vivem como o gadareno, mas o estilo de vida, como eu disse, está na prostituição, está na bebedice, está na idolatria. Dá para perceber nitidamente que há nela o que? Um espírito de cobiça, de inveja, de lascívia, de imoralidade. Ou seja, a pessoa ela vive literalmente na carne. E ainda que ela não manifeste com demônio nenhum. Só o estilo de vida da pessoa, só o fato da pessoa andar na carne, só o fato da pessoa viver nas obras da carne, o que tem na vida dela? Demônio. Tem demônio. Existe o quê? Um ninho de demônio. Existe um ninho de demônio aonde? Na mente da pessoa. Na mente da pessoa. Então, só tem uma forma de você vencer os demônios que estão na mente ou do teu filho, da tua filha, do teu marido, da tua esposa, do teu pai, da tua mãe, de quem quer que seja, que você quer que se veja livre. Só tem uma forma. Você partindo pro jejum. Partindo para a oração e pro jejum. E claro, né, para determinação. Você tem que determinar. Eu vou continuar batendo nessa tecla. Se você não assistiu o filme Quarto de Guerra, assista. Se você já assistiu, tenha a mesma atitude daquela mulher. Ou então toma eu como exemplo. Toma eu como exemplo. Quando eu vou orar, eu falo, seja queimado, seja amarrado, seja lançado. Você tem que fazer isso. Você precisa fazer isso. Para com essa coisa de você ficar, meu Deus e meu pai, papapá, papapá. Tá, falou com Deus, não falou com Deus? Agora fala com o diabo, fala com ele, fala com Satanás. Mas é falar no sentido assim, de expulsá-lo, é dando ordem. Se tem alguém na tua casa, alguma visita indesejada, indesejável na sua casa, o que você faz? Se você não quer tal pessoa na sua casa. Lembrando que, é claro, né? É evidente. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Mas se tiver uma pessoa que foi totalmente inconveniente com você, né? Primeira coisa, você vai pedir para a pessoa se retirar. Se ela não se retirar, o que você vai fazer? Vai pegar ela pelos braços? Melhor não, né? Melhor chamar a polícia, né? Melhor ligar para o 190. E aí a polícia se chegar, o que a polícia ela faz? O que a polícia ela faz se a pessoa não querer acompanhá-los? O que acontece? Eles vão fazer o quê? Eles vão tirar a pessoa o quê? Na marra de dentro da tua casa, na marra. Lembrando que, espiritualmente falando, você é um oficial do reino de Deus. O nome de Jesus é esse aqui, ó. O nome de Jesus, ó, é o mandado de despejo. O nome de Jesus é o mandado de despejo. E os anjos de Deus é a polícia do céu. Então você tem que dar a ordem. Pelo nome de Jesus, dá a ordem. Seja queimado, seja expulso, seja arrancado. Você não tem noção do poder que você tem em Jesus Cristo. Você que já é crente, você que já é evangélico, você que já é cristão. Então vamos parar com esse evangelho romantizado. Tem gente que fala assim, o ministério de fulano é ministério de libertação. Escute, todo cristão foi chamado pelo Senhor Jesus para exercer o ministério de libertação. Se eu falar para você que todos fomos chamados, você acredita? Porque é a realidade. Essa é a realidade dos fatos. Jesus Cristo, ele disse, estes sinais seguirão aos que crerem. Ele não falou que serão pastores, evangelistas, apóstolos, presbíteros, diáconos. Não! Qualquer pessoa, até um membro pode expulsar demônios. Qualquer pessoa pode expulsar demônios. Inclusive os demônios que, cirandam na tua casa, os demônios que, estão na cabeça do teu filho, na cabeça da tua filha, na cabeça do teu marido, na cabeça da tua esposa, que está na cabeça do teu amigo. Você tem a autoridade de Deus. Jesus Cristo, ele disse, eis que vos dou poder
poder e autoridade. Ele falou, eis que vos dou poder. Então, ele te deu poder. Se você não está usando porque você não quer. Ou talvez você até então não aprendeu como usar. Mas aqui você está aprendendo como usar o poder e a autoridade de Jesus para expulsar o mal. Até porque batalha espiritual, você aprende. E uma vez que você aprende, você simplesmente coloca em prática. Tudo que você está ouvindo aqui de mim, e muito mais, tem muita coisa ainda para você estar aprendendo a respeito de batalha espiritual. Mas praticamente você já aprendeu o resumo. Qual é o resumo? Qual é o resumo? Como é que eu aprendo a batalhar contra as forças do mal? É simples, oração, jejum, santidade, porque tu tem que abandonar coisas erradas. Se você estiver vivendo uma vida torta, uma vida, né? Se você está todo desconcertado, você precisa, né? Andar certo com Deus. Você precisa, a palavra fala, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Josué chegou para o povo e disse assim, ó, santificai-vos, pois, hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, você que quer que Deus faça maravilhas na tua família, na tua parentela, você precisa fazer isso, você precisa se santificar. Você precisa ir para a oração, você precisa ir para o jejum, você precisa se santificar, se afastar das coisas erradas, abandonar, não é se afastar apenas, não, é abandonar. Porque a palavra diz, aquele que confessa as suas transgressões e as deixa, você tem que deixar, você tem que abandonar, você tem que lançar fora. Não, nunca mais eu quero saber de bebida. Nunca mais eu quero saber de ter várias mulheres. Nunca mais quero saber... porque tem mulher também, né? Essa é a realidade. Tem mulher também que está, né, passando na mão de vários homens. Tem homem que quer várias mulheres, mas tem mulher também que quer vários homens, né? Está passando na mão de vários. Então a pessoa tem que decidir o quê? Eu não quero essa vida para mim. Eu não quero. Aí a pessoa tem que ir o quê? Para a oração, para o jejum. E claro, para a determinação. Ela tem que determinar. Não tem mistério, não. Não tem mistério. Para encarar o diabo, não tem mistério, não. É só seguir o que está escrito. É só se colocar de joelhos, colocar o rosto no pó, se humilhar diante de Deus, em santo jejum, abandonar as coisas erradas, como eu disse, a bebedice, a glutonaria, enfim, as obras da carne, né? Sempre que para você vencer as obras da carne, você precisa estar em oração e jejum constantemente. Só assim para você vencer a ninhada. A ninhada de quê? De demônios. Só assim. Só assim. Só assim. Lembrando que o diabo sempre vai procurar fazer ninho na sua cabeça. Os demônios estão o tempo todo sobre o alto da nossa cabeça, procurando ocasião para fazer ninho na nossa cabeça. E como é que a gente impede do diabo e os seus demônios fazerem ninho na nossa cabeça? Através da oração e do jejum. E claro, determinando, mandando fogo para cima do capiroto, mandando fogo para cima dos demônios. Como Elias ele disse, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. Se eu sou servo de Deus, serva de Deus, então vou determinar agora. Os sinais seguirão os que crerem, então eu vou agir agora. Que desça fogo do céu. E aí você começa a falar, seja queimado, seja destruído, seja arrancado. É desse jeito. É desse jeito. Você receba esta palavra que foi ministrada ao teu coração de bom grado. E que o Espírito Santo de Deus fale mais ainda ao meu, ao teu, aos nossos corações. Glória a Deus. Esperava fazer a live de 1 hora, mas já bateu 1h30. Mas está na bênção, está na bênção. Não importa, ainda que tenha uma única pessoa assistindo a live. Não importa. A Bíblia fala, Jesus ele fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então Jesus ele quis dizer o seguinte, que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, ainda que tenha uma única pessoa, eu já estou muito feliz. Muito feliz mesmo. Estou alegre. Me sinto feliz em saber que eu estou sendo útil para o meu Senhor.
Então, eu quero nesse momento estar orando. Vamos orar nesse momento. Meu Deus, a tua palavra foi ministrada. Essa pessoa ouviu a tua palavra. E o diabo, com os demônios, querem fazer da mente dessa pessoa ninho. E não só em relação a essa pessoa, mas também aos seus familiares. Existem pessoas, meu Pai, que não conseguem ver a verdade do Evangelho. Não conseguem, meu Deus, confessar com a boca que Jesus Cristo é o seu Senhor, seu Salvador. Há pessoas que não conseguem ouvir a tua palavra e compreendê-la da forma como eu compreendo, da forma como muitas pessoas que já entregaram a vida ao Senhor compreendem. E nós sabemos que esse bloqueio é espiritual. A pessoa, ela vê, mas é como se não visse. Ela ouve, mas como se não ouvisse. Ela fala, mas é como se fosse muda. Aliás, ela fala, mas ela não consegue confessar que Jesus Cristo é o seu Senhor. Ela não consegue, por exemplo, tomar a decisão de abandonar as coisas erradas. Mas por que ela não consegue abandonar? Por que ela não consegue largar tudo que desagrada ao Senhor para entregar a vida a Jesus Cristo, para entregar a vida ao Senhor? Por quê? Porque existe um mal na mente, existe um mal alojado na mente dessa pessoa. E para essa pessoa que está me ouvindo, para ela ganhar o seu familiar, para ela ganhar a sua família, para ganhar o marido, a esposa, os filhos, ou quem quer que seja, ela precisa fazer como o teu filho Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não bebeu água e ele também não comeu nada. Jesus Cristo estava ali em Samaria em missão. Em qual missão? Em missão em ganhar aquelas almas. Porque ele mesmo disse, eu vim para salvar, eu não vim para destruir as almas. Quem precisa de médico é aquele que está doente, não é aquele que está são. É aquele que está doente. E quantas são as pessoas, meu Pai, que estão infectadas por Satanás? A pessoa ela já ouviu a palavra por inúmeras vezes. A pessoa já ouviu vários apelos, mas até agora ela não tomou a decisão de se entregar ao Senhor. Até agora ela não consegue ter forças para se ver livre. Há pessoas, meu Deus, que estão como o gadareno. Estão presas, algemadas. É claro, o gadareno estava preso, tanto espiritualmente como também fisicamente, mas fisicamente ele arrebentava com as cadeias. Mas quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, diz a tua palavra que aquele homem ele foi liberto. E é isso que acontece quando a pessoa ela encontra o Senhor. Então eu oro nesse momento, meu Deus, para que os familiares dessa pessoa venham a ter um encontro com o Senhor, que as cadeias sejam quebradas, que o ninho, sim, o ninho que se encontra na cabeça do pai, da mãe, da esposa, do filho, do genro, da nora, do cunhado, do padrasto, da madrasta, dos amigos, que todo ninho de demônio seja, meu Deus, destruído pelo poder do Senhor. Meu Pai, eu vou determinar agora, eu vou estender a minha mão, meu Deus, que todos os demônios, todos os espíritos malignos sejam agora, nesse momento, amarrados, esmagados e queimados pelo poder do Senhor, queimados pelo fogo do Deus vivo e sejam lançados no abismo em nome de Jesus. E que no lugar, meu Deus, dos espíritos que estavam impedindo o familiar dessa pessoa de enxergar a verdade, de ouvir a verdade, de confessar Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, de o recebê-lo como Senhor e Salvador. Sim, meu Pai, que no lugar dos espíritos maus, que haja a presença do Senhor, que haja o Espírito do Senhor, e que o Espírito do Senhor, meu Pai, venha se apossar do familiar deste homem, do familiar desta mulher, que o Espírito do Senhor venha se apossar dessa pessoa que ouviu a tua palavra e que até hoje não tinha força para se entregar a Jesus Cristo, para se entregar ao Senhor. Que a partir de hoje essa pessoa venha ter força para caminhar, para perseverar em seguir ao Senhor, de estar na sua presença. Então eu oro por todos, meu Pai, por todos que ouviram a tua palavra,
por todos que ouviram a ministração da tua palavra. Produza, meu Deus, salvação. Produza salvação, meu Deus, aos teus filhos. Produza salvação aos familiares, aos amigos, aos colegas de trabalho, às pessoas da sua vizinhança. Alcança, meu Pai, a todos com mão poderosa. E faz, meu Deus, o teu nome ser glorificado e do teu Filho Jesus Cristo, por meio das conversões, por meio do testemunho de pessoas que irão dizer: eu entreguei a vida ao Senhor, eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. Eu confesso com os meus lábios que Jesus Cristo é meu Senhor, meu Salvador. Agora eu vejo com os meus olhos e eu consigo enxergar quem é Jesus Cristo. Eu consigo enxergar que Jesus Cristo, ele não é só apenas Filho de Deus, mas muito mais do que Filho, ele é o próprio Deus encarnado. Agora eu consigo escutar com exatidão a voz de Deus. Então, meu Deus, eu oro nesse momento para que haja conversão. Para que haja, meu Deus, conversão. Conversão para essa pessoa que ouviu a tua palavra e que a recebeu de bom grado, a sua palavra. E eu oro também por aqueles, meu Pai, que solicitaram oração pelo Message, pelo WhatsApp, pelo Facebook, lá pelo YouTube, pessoas que pediram oração pelo WhatsApp, pelo Instagram, por todas as plataformas de rede social. Que haja, meu Deus, libertação, que haja cura, que haja avivamento, que haja prosperidade, que haja restauração, que haja paz e que, acima de tudo, que haja salvação. Em nome de Jesus, salvação. Assim, meu Deus, nós ligamos aqui na terra para que seja ligado nos céus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos apresentar a garrafa com água, meu Deus. Que o Senhor venha colocar a tua virtude e o teu poder sobre a água desta pessoa, como também sobre o pão, sobre a chave de casa, a chave do carro, chave da moto. Que o Senhor venha abençoar também, meu Deus, o óleo, o azeite, as fronhas de travesseiro, o lenço, a toalha de rosto. Que o Senhor venha abençoar todos os pertences dessa pessoa, as pessoas que estão sendo apresentadas por meio de fotos, currículo, carteira de trabalho, tudo, meu Deus, que essa pessoa está apresentando ao Senhor. Abençoa, consagra e faz com que, meu Deus, o teu nome seja glorificado por meio desses elementos, por meio dos pertences que essa pessoa está apresentando ao Senhor. Assim, meu Deus, nós consagramos tudo pela fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de Jesus Cristo, para a glória do Deus vivo. Glória a Deus. Vamos beber com fé. Vou botar aqui no copinho. Vamos beber da água. O Espírito Santo fez com que a live, ficasse bem estendida, né? Mas está na bênção. Vamos beber da água. Primeiramente, em nome do Pai. Em nome do Filho. E em nome do Espírito Santo. Respira bem fundo por 3 vezes. Mais uma vez, respira bem fundo. Mais uma vez, respira bem fundo. Agora segura o celular com a mão esquerda, com a mão direita, coloca a mão sobre a cabeça e declare que haja luz sobre o meu espírito, sobre a minha alma, sobre o meu corpo e sobre todo o meu ser, em nome do Senhor Jesus. Que a tua luz alcance a minha família. Declare que a tua luz alcance também a toda a minha família, a toda a minha parentela, em nome de Jesus. Agora estenda a sua mão em direção à minha mão e declare que o anjo do Senhor vá diante de mim e destrua todos os meus inimigos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pois bem, eu vou estar encerrando. Chegamos ao fim dessa live, dessa transmissão. E quando for no horário de meio-dia, com a permissão do Senhor, vou estar aqui de volta, orando, intercedendo, clamando, ministrando a palavra. E é como eu sempre digo, vamos em frente, vamos partir para cima, parte para cima. E Jesus Cristo, ele garante
o milagre, a bênção e a vitória para a glória de Deus Pai. Pois bem, vou estar encerrando, mas antes eu não posso me esquecer, né? O Espírito Santo me fez lembrar aqui agora. Você que quer dizimar, você que pode, né? Se você congrega em algum ministério, você entrega o teu dízimo lá no teu ministério. Agora, se você não tem nenhuma igreja, se você não tem nenhum ministério, quer se afiliar ao Ministério Deus Vivo, ao nosso ministério, então que você faça o seu dízimo, né? Você separe o seu dízimo e contribua com o Ministério Deus Vivo. E você que quer ofertar também, fique aí à vontade para ofertar no nosso ministério, em nome de Jesus, tá bom? Eu quero nesse momento orar. Meu Deus, abençoe a todos os semeadores do Deus vivo, todos aqueles que têm contribuído com esse ministério, todos aqueles que têm sido mantenedores desse ministério. Que o Senhor venha abençoar a todos de maneira poderosa. Que as portas se abrem, venham se abrir, que as dívidas venham ser quitadas. Que tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor promete na Tua palavra a respeito dos lagares, que os lares venham transbordar, que os celeiros venham estar cheios, que o Senhor venha, meu Deus, derramar, sim, das bênçãos sem medida sobre a vida dos semeadores, aqueles que não podem, meu Pai, ofertar no momento, que não têm condição. Está escrito, aquele que dá a semente é o que semeia, quem dá a semente é o Senhor. Não há nada que o homem receba que não venha do alto. Então, meu Deus, essa pessoa que tem o desejo de ajudar, de abençoar o Ministério Deus Vivo, o Ministério de Emerson Souza, que essa pessoa venha receber da tua mão, ó Deus, o recurso. E que quando o recurso chegar nas mãos dessa pessoa, o Espírito do Senhor venha fazer com que ela se lembre de ela ser grata, de ela ser, sabe, uma pessoa grata, porque oferta tem a ver com gratidão, dízimo também tem a ver com gratidão. Então, que quando essa pessoa receber nas suas mãos o recurso para abençoar este trabalho, esta obra, que o Senhor venha, meu Deus, lembrar esta pessoa. E aí, uma vez que essa pessoa fazer a sua oferta, a sua contribuição, que o Senhor venha contribuir, aliás, que o Senhor venha multiplicar de 1 por 30, de 1 por 60, de 1 por 100 e até mesmo de 1 por 1000. Então eu peço nesse momento a bênção do Senhor sobre as mãos dos trabalhadores, sobre a mão dos semeadores, sobre a vida de todos. Eu peço a tua bênção e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pois bem, vou estar encerrando. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te ilumine e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida e sobre todos da sua casa, sobre todos nós que aguardamos a volta gloriosa do Senhor Jesus. Declaramos com toda a nossa fé. Amém. E graças a Deus. E como eu sempre digo, o Deus vivo é conosco. Por isso, vamos em frente, olhando sempre para o alto, olhando sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Vitória em meio à guerra. Jesus Cristo é a bandeira da nossa vitória. Um grande abraço. Fique firmes com Deus, firmes com o Senhor Jesus. Persevere no propósito de santo jejum e de oração forte da Semana do Mais Valente. Vai até domingo, tá? Persevera e creia. Tu serás a próxima pessoa a dar o seu testemunho de fé, de milagre e de vitória. Glória a Deus. Até o horário de meio-dia, com a permissão do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe. Muita luz. Graça e paz.